Shalom, família Manancial Centenário, Deus abençoe a vida de vocês grandemente, um beijo para vocês, grande abraço, Deus abençoe, tem uma palavra no coração de vocês, um abraço, pastor Ricardo, pastora Dani, Deus abençoe essa igreja linda, estou com saudade de estar aí com vocês e vai chegar esse tempo, mas por enquanto eu vim aqui mandar essa mensagem para vocês. Hoje é domingo, dia 18 de abril, eu quero deixar essa mensagem para o coração de vocês, em nome de Jesus, esperando que todos estejam bem, guardados debaixo das asas do Onipotente, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês Josué, porque uma palavra que Deus nos deu, num propósito passado de jejum, o Senhor falou grandemente ao nosso coração, o Senhor assim nos trouxe uma revelação dentro da palavra, e aqui dentro de Josué capítulo 5, a partir do versículo 13, quando Josué está ao pé de Jericó, ele levanta os seus olhos e viu, e eis que se pôs diante dele um homem que tinha na mão uma espada. Chegou-se a ele e disse: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não venho aqui, ele disse: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Queridos, no tempo que estamos vivendo hoje, realmente estamos também assim num grande propósito, construindo altares. Falamos esses dias sobre o altar da fé, da perseverança. Falamos a respeito da esperança. E num tempo como esse, realmente é um tempo difícil para todo mundo. Mas você não pode se esquecer que há promessas de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus com certeza ele preparou, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia que esse tempo ele viria sobre nós, e muitas vezes queremos entender um tempo como esse. Na realidade você tem que viver a cada dia o que Deus ele tem preparado para você e para a sua casa. Até porque nós falamos esses dias a respeito dos propósitos de Deus. Falamos a respeito que ninguém está nessa terra sem um propósito. Ou seja, Deus ele sempre colocou para tudo que foi criado tem uma finalidade. Eu explicando sobre isso, Esse aparelho que está gravando essas imagens tem uma finalidade. Ele foi feito para uma finalidade. Então um microfone, ele foi feito para uma finalidade. Então tudo que foi feito tem um propósito. Então Deus criou você debaixo do propósito também. Então se toda a criação, tudo, um automóvel, Deus deu sabedoria para o homem para criar automóvel. Tem a sua finalidade, tem o seu fim. Então para você, na sua vida, é da mesma forma. Você foi criado com propósito. Então você não pode abaixar a cabeça, você não pode desanimar num momento como esse. Eu sei que é difícil para todos, mas entenda bem, Deus está no controle de todas as coisas, isso nós cremos, isso você tem que glorificar a Deus por causa disso. Nós vamos ver na história desse homem Josué, que foi um dos 12 espias. Enquanto a Bíblia diz que em Números 13, quando aqueles 10 espias viram a terra prometida, ou seja, a terra que Deus preparou, mas voltaram reclamando por causa da situação, por causa da guerra que havia naquele local, por causa dos gigantes. E dois, Josué e Caleb, voltaram falando: não, espera aí, foi Deus quem prometeu e Deus vai nos dar graça. Então essa é a palavra para esse tempo. Então entenda bem, querido, por mais que pareça difícil uma promessa se cumprir hoje, por mais que esteja distante, uma promessa da tua vida, entenda bem, foi Deus quem fez a promessa e Ele vai mover, Ele vai agir para cumprir a palavra sobre a tua vida, para cumprir aquilo que Ele tem para você. Então você não pode realmente desanimar, abandonar no caminho as coisas. E quantas pessoas ficam pelo caminho? Em Lucas 5, quando Pedro, ele pescou a noite toda, ele já ali desanimado, entristecido, cansado pela manhã, encostando o seu barco, já guardando a rede. Jesus vem, entra no barco de Pedro e começa a ensinar a palavra ali do barco. Não se sabe quanto tempo ele ensinou, se foi meia hora, 1 hora, 10 minutos, não sabe. O que se sabe é que aquela palavra fez uma grande diferença na vida de Pedro. Pedro não sabia que era Jesus, ele estava conhecendo o nosso Senhor naquele momento que entrou no barco dele. Entenda, querido, não era só Pedro que estava ali, atracando ali o seu barco, não era só Pedro que estava encostando ali. Muitos outros pescadores estavam também ali. Segundo a história, eram centenas até de barcos que paravam no mesmo lugar. E justamente no barco de Pedro o Senhor entrou.
E por que ele entrou justamente no barco de Pedro? Porque tinha um propósito. Tinha algo a se cumprir na vida dele naquele dia. Então entenda, querido, que por mais que a nossa agenda esteja rasgada, né? Tudo que você marcou o ano passado não deu certo, tudo que você agendou não deu certo. Para esse ano, talvez você fez alguma agenda de alguma coisa, talvez não deu certo, mas tudo que está na agenda de Deus vai se cumprir na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Você tem que crer dessa maneira, você tem que glorificar a Deus. E ali Pedro ouviu a palavra, e aquela palavra fez toda a diferença na vida dele. Então uma palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida pode mudar toda a tua história, pode mudar todo o curso até aqui, pode conectar você ao seu destino profético. Uma palavra que Deus tem. Então você tem que estar conectado ao céu. Desconecta um pouco das coisas dessa terra, das notícias. Talvez tenha alguém me assistindo que nesses dias na sua casa o que mais você fez foi assistir televisão. E o que você vê na televisão é só tragédia, é morte, é tanta coisa ruim. Parece que não tem isso, não tem aquilo, não tem hospital. E claro, não estou dizendo também, é tudo mentira. O que eu estou dizendo, desconecta um pouco dessas notícias e comece a entrar na notícia que o céu tem para a tua vida. E sabe qual é a notícia do céu para a tua vida? Está em Romanos capítulo 8, 37, que diz: por essas coisas somos mais do que vencedores. Por todas essas coisas que estão acontecendo, o Senhor fez você, te conectou a um destino profético de mais do que vencedor. Mas você tem que crer nisso. Você tem que rasgar o teu coração diante disso. Então quando o Senhor chama Josué como sucessor de Moisés, que era, querido, para a época ele se assustou, porque Moisés foi o grande líder daquele povo no deserto durante 40 anos. E agora Deus levanta Josué. Só que no capítulo 1 você vai ver o primeiro princípio que eu quero deixar sobre a tua vida: instrução. Você pode dizer, repita aí na sua casa, onde você estiver assistindo: instrução. A primeira coisa que Deus trouxe foi instrução. Então veja bem, querido, a primeira coisa que o Senhor estabelece para a tua caminhada é instrução. Você saber com quem você está caminhando e para onde você está indo. Então não adianta somente velocidade. Muitas vezes você fala: olha, eu estou na correria. Já percebeu gente assim? Hoje, nesses dias, eu não sei como está. Mas por muito tempo você ia falar com pessoas: olha, eu não te vejo, como é que você está? Ah, estou na correria. Até pessoas que não iam para a igreja, às vezes você cruzava com ela depois de um mês: ô irmão, não vi mais você na igreja. Ah, que eu estou na correria. Você ouvia muito isso. Então você entenda que a direção que Deus dá é melhor do que a velocidade tua. Porque a direção, você sabe onde você vai chegar. Você pode estar indo passo a passo, mas você tem uma certeza onde você vai chegar, do que ficar correndo e não ter um destino, falando: não, vou ver se eu acerto alguma coisa, vou ver se eu faço alguma coisa, vou ver se eu consigo alguma coisa para a minha vida. E não é isso que Deus tem. O que Deus tem é uma caminhada que vai te conectar aquilo que Ele prometeu para a tua vida e para a tua casa. Você crê nisso em nome de Jesus? Então a primeira coisa foi a instrução, capítulo 1. Quando Josué estava em dúvida, estava ali temeroso, porque ele estava sendo o sucessor do grande líder. E naquele momento Deus aparece para ele. Deus vem falar com ele. Primeiramente para ele desconectar daquilo que passou. Falou: olha aqui, Josué, Moisés já está morto. Ou seja, dizendo o quê? Não adianta você ficar agora trazendo essas coisas do passado. Você falou: olha, se Moisés estivesse aqui, como ele faria? Esse tempo já foi. Então talvez, querido, a instrução de Deus para a tua vida, para você aprender algo. Se você está preso ainda a coisas do passado, tem coisas te prendendo ainda, tem situações te prendendo. Eu não sei o que você passou, talvez foi um tempo de humilhação, um abuso, eu não sei. Mas a instrução de Deus para a tua vida é o que o apóstolo Paulo, ele disse. Ele instruiu uma igreja dizendo dessa maneira: me esquecendo das coisas que para trás fico, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Há um alvo a alcançar, querido, mas talvez esse excesso de passado na tua vida está servindo de tropeço para você. Talvez esse excesso de passado, talvez você tenha muito do passado, isso está paralisando o teu presente e está roubando o teu futuro. Então entenda que nesta palavra, neste dia, em nome de Jesus, que a presença do Senhor te toque e conecte você ao melhor de Deus para a tua vida. Lembre-se que tem promessas. Não é porque o tempo mudou, porque portas se fecharam, porque coisas aconteceram, que as promessas foram retidas. Elas estão diante de você.
Mas lembre-se, primeira coisa, instrução. Aí Deus fala para ele, olha aqui, Josué, eu escolhi você. Então, primeira coisa, a escolha foi de Deus. Você pode dizer onde você está, na sua casa ou qualquer outro lugar, dizendo: a escolha com a minha vida foi de Deus. Foi Deus que me escolheu. Foi o Senhor que escolheu você. Então entenda isso. E Deus te escolheu, então ele tem instrução. A instrução é falar assim: olha, eu estou contigo por onde quer que fores. Todo lugar que pisar a planta do teu pé eu vou te dar como herança. Nenhum inimigo vai ficar de pé diante de ti. Colocarei o terror no coração deles a teu respeito. Ou seja, eu vou fazer com que o inimigo tenha medo de você. Era a promessa do Senhor. Só que o Senhor deu instrução, dizendo o quê? Falando assim: olha, mas guarda essas palavras no teu coração. Não aparte o teu coração do livro da lei. Medita nele de dia e de noite, pois será bem sucedido em tudo que fizer. Então a primeira instrução está na palavra. Não está nas outras vozes que estão falando outras coisas a teu respeito. Não está em voz dizendo que você vai perder. Não está em voz falando assim: você não vai aguentar, você não vai suportar, você vai abandonar isso, você vai deixar isso para trás, você vai largar tudo. Ei, a voz de Deus está dizendo para você: medita naquilo que Ele falou com você. Assim as vozes contrárias vão começar, querido, a cessar. As vozes contrárias vão começar a diminuir no seu volume, e você vai ouvir mais a voz de Deus. Então medita naquilo que Deus falou para você, não que o jornal falou, não que a televisão falou, alguma coisa aconteceu. Ei, entenda bem, querido, você não é aquilo que estão falando de você, você é aquilo que Deus tem para a tua vida. Você vai ser a pessoa que Deus quer que você seja, não é aquilo que estão falando. Então entenda bem isso. A primeira coisa, instrução. Então fale novamente, eu já falei bastante para ficar na tua mente. Então o primeiro princípio é instrução. O segundo princípio é discernimento. Porque agora estão diante da maior batalha, uma das maiores da vida deles, que era vencer Jericó. Para você entender, querido, os muros de Jericó eram muito altos. Eram muito altos. Mais de 15 metros de altura. Muros largos. Era, humanamente falando, era intransponível. Não tinha como invadir aquela cidade. Não tinha como pular o muro. Até porque quem se aproximasse naquela época de uma cidade fechada, se aproximasse do muro, eles tinham soldados que atiravam pedras, atiravam flechas em cima do muro. Então não tinha nem como encostar. E agora, veja bem, Deus falou assim: eu vou dar em tuas mãos. Sabe o que Ele quer dizer com isso? Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. É isso que Ele está dizendo. Talvez você está olhando para essa Jericó da sua vida e está falando: eu não consigo. Como que eu vou vencer isso? Vou ter que voltar. Cheguei até os muros, não tem como, eu vou voltar. E Deus está dizendo para você continuar crendo, porque a promessa é dele. Então veja bem, tenha muito discernimento, porque ele foi buscar a Deus, ele começou a orar. Eles celebraram as festas no deserto, conforme a instrução de Deus, ou seja, o que estava escrito na palavra. Celebraram, está aqui as festas que eles celebraram. Uma delas foi a Páscoa. E após celebrar, ele estava orando, buscando a Deus, e o anjo do Senhor aparece a ele. O anjo do Senhor aparece. E ele tomou um susto, porque ele viu aquele anjo como um soldado, com uma espada na mão. E ele, quando olhou, ele falou: espera aí, você é o nosso favor ou é contra nós? Então o anjo quis falar, falou: não, eu vim em nome do Senhor. Então, primeira coisa, ele teve que ter discernimento daquilo que Deus está estabelecendo. Porque tem coisas que Deus está colocando no nosso caminho, querido, Deus está enviando sinais. Então preste atenção nos sinais ao seu redor. Deus está dando sinais até a respeito de pessoas. Ei, não estou falando em nível de alma. Eu não estou falando para a sua alma gritar agora e falar: é verdade, não tem que andar com fulano. Você tem que amar todo mundo. Todos você tem que amar, porque a Bíblia diz para amar. Você tem que amar, tem que orar por elas. Mas tem pessoas que não podem ficar perto de você. Você tem que se afastar, querido, para você ter discernimento. Porque tem pessoas que estão minando a tua fé. Tem pessoas que com palavras estão desanimando você. E você vai ficar quanto tempo insistindo com isso? Quanto tempo você vai insistir com isso? Quanto tempo você vai insistir numa amizade que não quer? Quanto tempo você vai investir numa pessoa que não quer saber de nada? Lembre-se, como eu disse, você tem que orar e amar. Mas a Bíblia diz que não tem. Você tem que andar com quem sonha.
no seu nível ou maior que você. Então seja seletivo, também tenha discernimento. Ele teve que aprender a discernir que aquilo era um anjo do Senhor. E com a presença de Deus o lugar foi santificado. Esse tempo em casa, para todo mundo também foi, vou dizer assim, difícil ficar em casa, para quem tem uma vida muito ativa, de passar o dia fora. Mas esse tempo em casa foi um tempo que você santificou a tua casa, onde você atraiu mais a presença de Deus. Está entendendo? Então, lembra-se, primeira instrução, depois discernimento, e agora estratégia. Quando ele entendeu, veio a estratégia de Deus. E o capítulo 6 fala-nos a respeito dessa estratégia que o Senhor deu. O Senhor falou para ele o seguinte: 7 dias vocês vão fazer o que eu estou mandando. Nos 6 dias vocês vão rodear a cidade. E vão rodear. E vão levar sacerdotes com trombetas. Tá aqui, ó. Vão cercar a cidade. Vão fazer isso por 6 dias. Só que nesses 6 dias eles iriam rodear. E não estavam armados. Então agora eu parei para pensar aqui uma coisa. Ei, como que o inimigo deixou ele se aproximar da muralha? Se ele estava em cima do muro, podia tirar flechas e pedras. Mas Deus, entenda bem, guarde isso no teu coração. Com a obediência à palavra, Deus confundiu o inimigo. O inimigo olhou para eles e viu como pessoas assim, que não traziam risco algum. Tanto que eles estavam com armas. Eles chegaram lá, tranquilos, em silêncio, encostando no muro. E o inimigo, quando viu que eles não estavam como soldados com flechas, estavam ali com pedras para atirar, o inimigo começou a observar e falou assim: espera, o que eles estão fazendo? E naquela estratégia de Deus, Deus começou a confundir o inimigo. Então se prepare para entrar nesse tempo, em nome de Jesus. Deus vai confundir o inimigo lá no teu trabalho. O inimigo que estava querendo puxar o teu tapete, estava querendo te atrapalhar, ele vai ser confundido lá dentro. E pessoas vão começar a te observar. E se prepare, porque portas novas vão se abrir, em nome de Jesus. Portas novas vão se abrir. Você crê nisso? Diga um amém bem alto onde você está aí, em nome de Jesus. Então entenda isso. Eles se aproximaram diante da palavra, estavam debaixo de uma palavra. E debaixo daquela palavra, por 6 dias, levaram trombetas. E com aquelas trombetas o Senhor falou assim: leve os sacerdotes, as pessoas, as trombetas, mas olha, fica quieto, fica esperando o sinal. Quando eu der o sinal, vocês celebram. Então, querido, talvez você está vivendo esse tempo de silêncio. Está vivendo um tempo de silêncio que está te agoniando. Você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Deus, fala comigo. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso de uma direção. Senhor, por que isso, por que aquilo? Senhor, olha o que está acontecendo. E talvez você está vivendo um tempo de silêncio. É como já diz na questão da crucificação. A sexta-feira da crucificação foi um dia terrível para todos os discípulos, para todos que seguiam Jesus. E o sábado foi o sábado do silêncio, onde parece que nada aconteceu. Aquele silêncio total. Mas quando chegou o domingo foi a ressurreição. Então a Bíblia diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Então aquilo que Ele prometeu para a tua vida tem coisas que estão determinadas. Tem coisas que pela tua fé você cria, você corre, você busca. É atitude sua. Então na sua atitude você fala: olha, eu vou dormir menos, eu vou me desgastar, mas eu vou estudar, vou voltar a estudar. Eu vou me formar em tal coisa. Aí é uma atitude sua. Mas dentro dessa atitude você está gerando uma bênção maior para a tua vida. Porque depois você vai se formar, você vai conseguir nessa área, você vai ganhar bem mais do que você está imaginando. É a porta de Deus pela tua fé. Agora entenda que existem coisas que estão determinadas no tempo. Coisas que Deus determinou para a tua vida. Independente como as coisas estejam ao redor. Deus é poderoso para cumprir cada palavra sobre a tua vida. Você crê dessa maneira? Então veja bem, por 6 dias, eles ali ficaram buscando a Deus. E o inimigo confundido, porque ele não entendia. Falou: como que eles vão ganhar uma guerra desse jeito? Como se ganha a guerra dessa maneira? Mas foi o tempo determinado. E quando chegou o 7º dia, que foi o dia determinado por Deus, para que eles tocassem as trombetas e o povo gritasse. Então que está chegando o tempo da tua celebração. Amém? Glória a Deus. Já vai marcando, querido. Já vai marcando já a sua festa. Vai marcando, porque vai chegar o dia da festa na tua vida, em nome de Jesus.
Você vai fazer festa e vai louvar o Senhor por aquilo que Ele está estabelecendo na tua vida. Em nome de Jesus. Então vai chegar o dia da festa, estava determinado. Então eles obedeceram a palavra. E nessa obediência, querido, Deus confundiu. E ficaram aqueles 6 dias naquele silêncio. Tranquilo, sem falar nada. E os soldados olhavam e eles estavam focados naquilo que Deus falou. Mas quando chegou o 7º dia, eles tocaram a trombeta. E gritaram o mais alto possível. Então, querido, talvez hoje, para alguns que estão me assistindo, talvez seja um tempo de choro para você. Talvez você está vivendo dias de choro, de tristeza. Mas Deus já marcou o dia da sua celebração. O dia que você vai erguer sua voz e vai gritar bem alto. Você vai dar um glória a Deus tão alto. Glória a Deus, que vai estremecer o lugar que você está. Conta essa história que certa vez Smith Wigglesworth, um pregador de 2 séculos passados, estava num teatro assistindo uma apresentação e eles cantavam aquele Aleluia do Handel. E quando aquela coisa toda, sabe, aquele coral lindo cantando Aleluia, diz que ele levantou no meio do teatro e deu assim um glória a Deus tão alto que as pessoas sentiram como aquele lugar estremeceu, porque ele sentiu a presença de Deus. Então está determinada a tua celebração. Apenas continue, querido. Uma das coisas que Deus fez é entender, em Gênesis 15, quando Abraão estava ali entristecido dentro da tenda, que Deus tirou ele da tenda, falou, sai aqui. Olha, Deus poderia ter entrado na tenda e falar com ele, mas Deus falou, sai. Porque nós entendemos que o propósito de Deus para você, glória a Deus, o propósito do Senhor, querido, não é uma tenda apertada, mas é brilhar como as estrelas, contar as estrelas e ver a imensidão da promessa do Senhor. Deus tira ele daquela tenda apertada para mostrar que ele é poderoso para cumprir a palavra dele. Então fique com essas palavras no teu coração. Vai chegar o dia da tua celebração. Enquanto isso, vai adorando, vai louvando, não fique calado. É o tempo que você está na sua casa aí, adore a Deus dentro da sua casa. Põe o louvor bem alto mesmo, cante ao Senhor, exalte ao Senhor, querido, porque tudo está determinado por Ele e vai te alcançar e vai acontecer em nome de Jesus. Voltando para terminarmos aqui em Pedro, quando o Senhor diz dentro do barco que Pedro ouviu a palavra, falou assim, lança-te ao mar alto. Ou seja, pega o seu barco e vai para longe, vai lá no meio e joga a rede lá. Espera aí, Jesus, Ele como Deus, Ele poderia falar, lança a rede aí mesmo. E aí viriam os peixes, iriam obedecer a Ele. Mas quando o Senhor disse, vá ao mar alto, Ele foi provado ainda no ânimo dele, na motivação. Se mesmo cansado, tendo trabalhado a noite toda, estando exausto, desanimado por não ter uma provisão para levar para a casa dele, naquela manhã, se ele ainda teria motivação para obedecer. E ele olhou para Jesus e disse, olha, eu pesquei a noite toda e nada apanhei. Ou seja, eu conheço esse lugar, eu pesco aqui toda a minha vida. Eu sei os dias que tem mais peixe, os dias que tem menos. Então eu sei que não tem nada. E que pelas minhas forças não adiantaria eu voltar. Mas debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. Você está entendendo a motivação que ele encontrou? E quando ele foi a mar alto, por quê? Ele teve que remar muito mais. E por que ir mais longe? Porque muitos ficaram pelo caminho, querido. Muitos desistiram no caminho. Então quando o Senhor diz o mar alto, as oportunidades são maiores, as águas são profundas. Então entenda, e as oportunidades são as melhores, porque muita gente ficou pelo caminho. Não seja mais um que vai ficar pelo caminho, mas seja aquele que vai remar até onde for preciso. Seja aquele que vai remar e falar, eu estou cansado, desanimado, tantas más notícias, mas eu vou continuar remando, porque o meu Senhor falou para lançar a rede em mar alto, em águas profundas. Então não desista, continue. Lembrando então, não seja mais um que fique pelo caminho, porque muita gente ficou. Talvez outras pessoas ouviram a mesma palavra e falaram assim, eu estou cansado, deixa para outro dia. E ele mesmo cansado, ele obedeceu. E você sabe o que aconteceu. A pesca foi tão maravilhosa, que encheu o barco dele, que o barco dele quase afundou. Ele teve que gritar para outras pessoas virem com os barcos,
para poder dividir. Então entenda, aquele que em uma noite não tinha nada, não tinha uma provisão para sua casa. O dia amanheceu, agora ele tinha tanta provisão que ele pôde chamar outras pessoas para distribuir, para abençoar outras pessoas. Você acha que é possível isso na sua vida? De repente um dia de escassez, você fala, puxa, é um tempo que eu não tenho muita coisa. Mas de repente Deus pode virar isso, virar essa chave, e você ser tão abençoado ao ponto de ser um abençoador de muitas outras pessoas. E Deus é poderoso para fazer isso na sua vida. Deixa eu orar por você nesse momento, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Você crê numa pesca maravilhosa para a tua vida? Você crê que debaixo de instrução você vai ter discernimento e você vai ter estratégia, querido? E no seu silêncio Deus está preparando a tua celebração. Amém? Pai querido e poderoso, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por estar com os meus irmãos, mesmo desta forma, mas Senhor, estou muito feliz de poder chegar até eles, ó Pai, desta maneira, mas estou chegando até o lar deles nesse momento. Eu quero te louvar pela vida de cada um dos teus filhos, que verdadeiramente estão em meio a um campo de batalha, como eu estou, estamos em meio a uma guerra, mas não vamos desistir, vamos avançar, e debaixo da tua palavra, Senhor, entramos num tempo poderoso de instrução, de discernimento, Senhor, de estratégia, Pai amado e poderoso. Um tempo que o Senhor vai confundir o nosso inimigo, um tempo onde a tua palavra vai mudar, Senhor querido, vai mudar, Senhor, todas as coisas ao nosso redor. Um tempo, Pai amado, onde vamos, mesmo cansados, vamos continuar remando, porque vamos lançar nossas redes debaixo da tua palavra. Não seremos aqueles que desistem, Pai. Não seremos daqueles que vão abandonar as coisas no caminho. Mas, Senhor, queremos ser conhecidos como aqueles que perseveraram, que buscaram, mesmo num tempo tão difícil, mesmo enxergando muita coisa no futuro, mesmo o futuro sendo um ponto cego, Senhor, o teu filho, a tua filha está crendo, está buscando, está clamando, está declarando o teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, e eu declaro, Senhor amado, sobre esta vida agora, a bênção do Senhor, o poder da tua palavra, a liberação dos céus sobre o teu filho, sobre o seu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor venha em todos os níveis, em todas as áreas, Senhor, da vida dos teus filhos, e abençoe de uma forma extraordinária. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, se a enfermidade que visitou esta casa, eu declaro a cura em nome de Jesus, eu declaro que todo mal saia em nome de Jesus Cristo, eu declaro a cura para a honra e glória do teu nome, Senhor, eu declaro o poder da tua palavra, o poder do teu nome, Senhor, sobre cada um dos teus filhos. Eu declaro o triunfo, Senhor, pois o Senhor nos chamou como mais do que vencedores, e eu creio, Senhor, estamos nos levantando na tua presença e te adorando e te engrandecendo, ó Pai, cada dia mais, Senhor, porque temos promessas, cremos nas promessas e cremos que tu és um Deus fiel, Senhor, e que espera de nós também a nossa fidelidade nesta caminhada para com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, seja abençoado cada um dos teus filhos, seja abençoada esta igreja, Senhor, que essa igreja seja próspera, abençoada, que ela cresça a cada dia, Senhor, que famílias inteiras sejam alcançadas nesta igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. É o que eu declaro, é o que eu libero, Senhor, através da tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, que Deus continue abençoando. Para mim é uma grande honra poder estar com vocês nesta palavra. Eu creio que edificou a sua vida. Não perca essa palavra por nada. Não deixe ela sumir do teu coração. Caminhe por ela e você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer, tá bom? Que Deus continue abençoando grandemente. Família Manancial Centenário. Beijo, amo vocês. Fiquem na paz. Shalom, shalom. Deus abençoe.